Bem, irmão, terceira pregação mal ensinada. Se não der o seu dízimo, está devendo para Deus e o devorador te pega. Amém? Isso falo muito. É mais uma pregação mal interpretada e mal ensinada. Ainda é uma maioria de denominações que aderem o dízimo como principal fonte de contribuição extraída dos membros. Infelizmente, o modo que se pede ou exige essa contribuição tem trazido muito desconforto em pessoas sinceras. Há quem pregue que se o seu dinheiro não for aplicado no dízimo, você gastará mesma quantia na farmácia ou no mecânico. Eles ensinam que o dízimo é antes da lei e, portanto, deve ser rigorosamente obedecido nos dias atuais, nos dias de hoje. Amém? Sinto o dízimo de Abraão. Eles falam no dízimo de Abraão, Jacó, principalmente no livro de Malaquias, para dar validade a esses ensinamentos. Mas vamos provar aqui que o dízimo não é obrigatório para a igreja de Jesus e nunca foi. Amém? Nunca foi. Vamos aqui, provar aqui. Vamos analisar. O dízimo de Abraão, Gênesis 14, 10 e 20, não foi obrigatório, mas voluntário. Em nenhum outro episódio da Bíblia ele deu dízimo. Foi um episódio, se alguém quiser ensinar com base em Abraão, deve ensinar que é opcional e voluntário e não obrigatório. Então, por aí já se quebra, né? Abraão, você não vê nenhuma vez ele fazer o que ele fez aqui nesse texto que eles citam. Então, e mesmo assim foi voluntário, foi ele que quis fazer. Amém? Então, se for dizer que é exigido, que Deus exige. O dízimo de Jacó em Gênesis capítulo 28, verso 20 e 22, não foi obrigatório, mas voluntário. Tanto é verdadeiro que na ocasião ele fez um voto, e votos são opcionais. Voto é decisão de uma pessoa. Eu quero fazer um voto. Você teve uma opção de fazer um voto. Então, aqui quebra essa visão, né? Um detalhe importante sobre os votos com Deus é que não são encorajados no Novo Testamento, somente no Antigo Testamento, onde se diz que é melhor não os fazer. Então, se alguns pregam basear e ensino no dízimo, na atitude de Jacó, ensina a igreja estará cometendo erro. Mas o dízimo já foi obrigatório? E sim, para quem? Amém? Em Números capítulo 18, versículo 21, essa pergunta começa a ser respondida. O dízimo foi estabelecido para manter os levitas, que como não tiveram herança em terras, deveriam ser cuidados pelos demais tribos. Amém? Foi para isso que foi instituído o dízimo. Amém? Não tinha uma estrutura, né? Eles não viviam em igreja, tinham suas casas, eles foram um povo, uma tribo que ficou sem herdade e foi instituído esse dízimo para que eles fossem mantidos. Leia agora Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22 e 27, onde Deus está dizendo que as pessoas, ao levarem o seu dízimo, que não era mensal, mas por safra, poderiam administrar o seu dízimo quando a viagem fosse muito longa. Olha o que fala no dízimo aqui, nessa época aqui. Que se fosse longo, que eles mesmos administrassem. Nessas pregações você não pode administrar teu dízimo tu não pode fazer da maneira que tu acha que tem que ser feito, tem que ser do jeito que são falados. E aqui Deus diz que eles deviam administrar do jeito que eles quisessem, se a viagem fosse longa. Nessa época, está falando de Antigo Testamento. Em muitos lugares é ensinado que se deve levar o dízimo para a igreja, sem questionar seu uso, e que jamais poderá ser administrado pela própria pessoa. Quero que você entenda que se quiser continuar doando o seu dízimo, fique à vontade, mas nunca se sinta obrigado
a fazer isso. E em um dia, quando não tiver os 10% para doar, não se sinta culpado por isso, pois esse mandamento não é para a igreja de Jesus. Amém? O problema é que isso cria culpa na pessoa. Amém? Leia agora Deuteronômio 14, 28 e 29. Aqui fica claro que além do dízimos para a manutenção dos levitas, era também recolhido a cada 3 anos o dízimo social. Com que finalidade? De cuidar dos órfãos e da viúva. Qual é a congregação que você vê fazer isso hoje, anualmente? Já que existe essa cobrança pelo dízimo em muitas denominações, eu pergunto, cadê o dízimo das pessoas carentes? Quem você viu que cobre o dízimo da igreja e doe a cada 3 anos sua totalidade para cuidar de vidas? Se você já viu, parabéns, pois eu nunca presenciei esse movimento. Amém? É totalmente diferente, irmão. Você está vendo aí? Então, por isso que eu estou dando em vários vídeos,